Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos sobre a nova aliança. Hoje é muito importante, meu irmão, minha irmã, você prestar muita atenção no que eu vou falar. Hoje nós vamos falar sobre a aliança abraâmica e a nova aliança. Isso é muito importante para você entender com profundidade a origem da nova aliança. A aliança que Deus fez com Abraão é diferente da velha aliança. Porque com Abraão era uma aliança baseada na fé. Era considerada uma aliança de sangue. Na aliança abraâmica, vemos o mistério da nova aliança. Portanto, para entendermos plenamente o que aconteceu na nova aliança, é importante termos uma compreensão clara do que aconteceu aqui. Se não entendermos a aliança abraâmica, não poderemos compreender verdadeiramente a nova aliança. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Cristo está oculto em todo o Velho Testamento e precisamos garantir que vamos encontrá-lo nele. É por isso que nós precisamos ler cuidadosamente todo o relato que está em Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 21. E eu vou ler a seguir para você. E recomendo que você estude essa passagem. Por favor, não se apresse quando você ler esses versículos. Leia devagar e atentamente, pedindo a revelação do Espírito Santo. Olha o que diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus.
Encontramos aqui, meu irmão, minha irmã, não se assuste com essa passagem. Eu vou explicar claramente isso. Encontramos aqui muitos paralelos entre a aliança abraâmica e a nova aliança, na qual sabemos que só podemos entrar pela fé, assim como Abraão, que também teve que crer para participar da aliança que Deus fez com ele. É o que vemos que está escrito em Gênesis 15, versículos 5 e 6. Diz assim: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor. Como vemos aqui, e também em muitos trechos do Novo Testamento, a fé era um requisito para participar dessa aliança. Primeiro Abraão teve que crer, depois Deus fez aliança com ele, para que ele pudesse entrar nela. A ordem é muito clara, assim como na nova aliança, na qual é impossível entrar por qualquer outro meio que não seja pela fé na obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. Uma aliança de sangue, ela tem muito poder. Uma aliança de sangue não era algo incomum entre o povo hebreu naquela época. Até hoje existem povos, principalmente algumas tribos na África, que ainda fazem alianças de sangue. Ela era considerada a aliança mais forte de todas, e uma vez feita era totalmente sagrada. Essa aliança não podia de modo algum ser quebrada por nenhuma das partes. Normalmente, quando uma aliança de sangue era feita e uma das partes a quebrava, os próprios membros da família matavam a pessoa por não ter guardado a santidade dessa aliança. A nova aliança, meu irmão, minha irmã, que Deus fez é uma aliança de sangue. Como veremos mais adiante, que eu vou explicar para vocês. Jesus tomou o vinho que simbolizava o seu sangue e disse: este é o cálice da minha nova aliança. O primeiro símbolo de derramamento de sangue na Bíblia está em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Meu irmão, minha irmã, de onde Deus tiraria essas peles se não fosse de algum animal que ele havia matado? E ele não fez isso apenas porque Adão e Eva precisavam de roupas, ou porque estivessem nus e com frio, mas para expressar o seu desejo de fazer uma aliança de sangue com o homem através de Jesus Cristo. Uma vez que as partes entravam numa aliança de sangue, elas estavam totalmente unidas a partir daquele momento. Não havia mais separação ou distinção entre as duas partes. Assim, através da nova aliança, nós fomos totalmente unidos em Cristo, e Deus já não faz mais distinção entre nós e o seu Filho, meu irmão, minha irmã. Por isso, ele é chamado de cabeça e nós somos chamados de corpo, porque essas partes são inseparáveis. Quando Saulo perseguiu a igreja, Jesus lhe disse que era a ele que Saulo estava perseguindo. Essa era uma expressão da aliança de sangue de Deus com a igreja. A aliança de sangue também significa que o mais forte tinha que proteger o mais fraco, ainda que isso lhe custasse a vida. Que lindo símbolo da nova aliança, meu irmão, minha irmã. Jesus estava disposto a entregar sua vida por nós e nos manter a salvo. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que estamos escondidos com Cristo Jesus em Deus. Isso é poderoso demais. Olha o que diz em Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos totalmente protegidos pelo mais forte, que obviamente é Deus. Jesus não disse que ninguém poderia nos tomar das suas mãos. Ele, o mais forte, está nos segurando os mais fracos por causa da aliança de sangue. Muitas pessoas ficam felizes quando alguém entrega a sua vida ao Senhor.
Mas te afirmo, isso é bom, mas não é muito melhor o Senhor ter entregado sua vida por essa pessoa? O outro aspecto que uma aliança de sangue envolvia, meu irmão, minha irmã, era o compartilhamento dos bens de cada um. Nenhuma das duas partes poderia reivindicar algo como exclusivamente seu, depois de fazer uma aliança. Já não havia mais separação de bens, meu irmão, minha irmã. Se uma das partes entrasse na aliança com uma dívida de R$1 milhão e a outra com crédito de R$10 milhões em dinheiro, então a primeira já não teria dívida alguma e ambas teriam juntas os R$9 milhões restantes. A pessoa que trouxe a dívida para a aliança não tinha que pedir nada. O dinheiro simplesmente pertencia a ele agora. É muito importante que você se lembre desse fato, meu irmão, minha irmã, e medite nele. Mais à frente, nos próximos vídeos, eu lhe mostrarei que nós cristãos pedimos muitas coisas que já nos pertencem. Agora nós vamos falar sobre a aliança abraâmica e a crucificação. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Lembre-se de que a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. Isso está claro. Agora descobriremos alguns paralelos maravilhosos entre a crucificação e a aliança de Deus com Abraão. A primeira é que Deus exigiu um sacrifício, como vemos no texto em Gênesis capítulo 15, versículos 9 e 10. Diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Quando Deus foi até Abraão para começar a aliança de sangue, ele exigiu de Abraão um sacrifício de animais, que precisavam ser partidas e ter o seu sangue derramado. Para que a nova aliança fosse feita, Deus também exigiu um sacrifício por parte de Jesus. Mas desta vez, o sacrifício que Deus exigiu foi o corpo do próprio Jesus Cristo, que também foi partido e teve seu sangue derramado. Falando sobre Jesus, meu irmão, minha irmã, o autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 12: Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A segunda similaridade que vemos entre a história de Abraão e a crucificação é que Abraão, assim como Cristo na cruz, teve que enfrentar escuridão e grande terror. Veja os relatos a seguir em Gênesis 15, 12. Diz assim: Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Olha o que diz em Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Vemos nesse versículo do Evangelho de Mateus que profundas trevas ou grande escuridão caíram por sobre toda a terra. E sabemos pelos relatos da crucificação que o que Cristo teve que enfrentar foi muito assustador. Como Jesus se tornou pecado por nós, meu irmão, minha irmã, ele teve que enfrentar os horrores do pecado. Em terceiro lugar, Abraão teve que enfrentar as aves de rapina. Olha o que diz em Gênesis 15, 11. Lemos assim: Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. É importante observar que Deus, que estava entrando numa aliança com Abraão, não o ajudou a espantar as aves de rapina, que na tipologia da Bíblia significam demônios. Quando Jesus estava na cruz, ele foi abandonado e teve que enfrentar toda a terrível atividade demoníaca. O Evangelho de Lucas descreve o horror que Jesus teve que enfrentar sozinho. Em Mateus 27, 46, diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz:
Eloi, Eloi, Yamá Sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto ele chamava, agonizante, perguntava a Deus por que fora abandonado. Os céus estavam em silêncio, não houve resposta alguma de Deus. Ele teve que enfrentar as trevas sozinho, assim como Abraão. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que esse vídeo, que é muito importante você entender essa similaridade entre a nova aliança e a aliança abraâmica. Eu espero que tenha sido esclarecedor para a sua vida. No próximo vídeo nós daremos continuidade a esse maravilhoso assunto. Até lá!